30 perguntas mais idiotas pro dono da Terra. Você cobra aluguel ou IPTU planetário? Cobro cotas de energia, seja consciente ou inconsciente, todo mundo paga cota de energia através do medo, preocupação, falta, carência, dinheiro, saúde, câncer, doença, seja o que for. A chave do planeta fica onde? No próprio planeta, no centro. Tem Wi-Fi universal? Qual que é a senha? Tem. É acesso livre, só tem que ter a frequência adequada. Se cair um meteoro, chama o seguro? Vai ficar tudo visível, mas quem tá em pânico não vai enxergar nada. Onde fica o botão de reiniciar a humanidade? Onde fica o botão de reiniciar a humanidade? É que fica na nossa mão, mas não vale a pena matar o gado, aí não vai ter mais leite nem churrasquinho. Por que o rebanho de humanos está desgovernado? Pergunta quando é que esteve governado. Sempre foi assim. O importante é que continue como rebanho. Qual foi a ideia por trás do ornitorrinco? Uma brincadeira séria. Só para vocês verem na cara de vocês que tudo é criação. Ilusão e criação. Boa imaginação. Você leu os termos do uso da galáxia antes de aceitar? Não, ninguém lê essa porra aí. O negócio é se jogar aqui sem saber de nada, não. Vai de cabeça e depois resolve aqui. Afinal, a gente descobre aqui que é um jogo. Dá pra pôr a Terra no modo noturno sempre? Dá, isso é fácil. Já teve assim. Você já pensou em trocar a Lua por algo mais útil? Tipo uma power bank solar? É bem fácil fazer isso, só tem que reorientar os planetas. Por enquanto não vale a pena. Quando é que vem o DLC da civilização inteligente? Não sei exatamente o contexto da pergunta, mas nunca vai vir, porque a civilização aqui nunca vai ser inteligente. Se a Terra é sua, você é responsável pelas opiniões do Twitter? Sou responsável pelas intenções antes das opiniões. Todas as intenções somos nós. Você prefere girar a Terra no sentido horário ou anti-horário? A gente já vai regular isso aí, já tá na hora de dar uma mudada nisso aí. Mudando pra quê? Ela vai girar no próprio eixo dos polos. E daí vai dar a sensação de que tá girando pro lado contrário. Por que você deixou humanos dominarem em vez de golfinhos? O humano não domina nada. O humano só constrói, só é operário. Se isso for domínio, não sei o que tá falando. Quem domina são os elementos oxigênio, hidrogênio. São esses que dominam. Você esqueceu de ativar o modo pacífico? Vamos dizer que não deixamos disponível esse modo do método. Dá pra botar o planeta no modo férias? Pra gente é quase sempre assim. Pra vocês, não. Pro planeta, planeta tanto faz estar de férias ou não. Pra que serve a Antártida mesmo?
para manter uma camada de proteção às nossas cidades subterrâneas e nossa tecnologia multidimensional. Qual a tecnologia? Os portais, as espaçonaves, os laboratórios de terceira, quarta, quinta e sexta dimensão. Abarcando vários seres também. E como vocês fazem isso? A camada de gelo é geotérmica e geomagnética. É simples. Impede que seja visível? Mantenha agradável para nós, escondidos de vocês, os ignorantes. Os que ignoram tudo isso. Quem são os ignorantes? Todos que ignoram que existe vida. Tem como atualizar o sistema operacional da humanidade? Tem, é isso que a gente está evitando, que não se atualize. Por que não? Qual o risco que vocês correm com a atualização do sistema operacional da humanidade? Perda do controle. Que controle que vocês têm? De todas as programações. Vocês são os programadores? São vocês, a gente só orienta vocês a programarem. Como vocês orientam? Através de intenções, ondas eletromagnéticas, química, nanotecnologia, rede elétrica, rede de Wi-Fi, através do ar, através das temperaturas, através das catástrofes, através de acidentes, através dos pensamentos, através das emoções, através do que vocês chamam de déjà vu, através de sincronicidades, através da textura que vocês percebem, através da vista, através dos sons que vocês escutam, através do vento programado e muito mais. Por que os humanos ainda não aprenderam a estacionar direito? Para perceber o quanto são ignorantes. O que vocês ganham com a ignorância humana? O que vocês ganham com a ignorância do gato? Por que ele aceita ser inseminado artificialmente para dar leite para vocês comerem queijo? Você considera a extinção uma forma válida de feedback? A pior forma de todas. Pode trazer exemplos? Nenhuma extinção é válida, porque a energia se consome de uma vez só e você já não consegue mais criar com a potencialização e a programação das energias geradas constantemente por seres pelo planeta, pelos elementos. Então a extinção é uma perda de energia de um golpe só e não é válida. Vocês são responsáveis por algumas extinções? Sim e não. Depende que tipo de extinção. Você está falando globalmente ou parcialmente? Parcialmente, sim. Alguns testes fizemos com animais e civilizações. Quais testes? Provocando a extinção para parar o processo de acesso às capacidades neuroquímicas cerebrais ou as habilidades psíquicas, como vocês chamam, sentidos. Alguns animais teriam as mesmas capacidades psíquicas de humanos conscientes, caso não fossem extintos? Algumas civilizações humanas tiveram isso. E foram extintas por esse motivo? Sim. Então, o humano consciente é o perigo da extinção da civilização? O humano consciente é muito forte essa palavra. O humano que tenta ser minimamente consciente, minimamente capaz de criar sua própria realidade, percebe que tudo é uma programação. Esse precisa ser separado. Por que chove só quando saímos sem guarda-chuva?
De novo, muitas das questões colocadas mostram o quanto a ignorância humana está visível quando está separada ou não percebe as programações. É tudo para ficar visível. Claro, uma coisa tão simples, saber se vai chover ou não, porque você está criando essa realidade. Fica um acaso tão absurdo para vocês. Vocês são a terra, vocês sabem. Se chove porque vocês são a chuva. É o extremo de não estar presente, vivendo a terra, sendo a terra. Não ter consciência se vai chover ou não. Exato. Você planejou os mosquitos ou foi um bug do sistema? Essa pergunta é muito inteligente. Foi um bug do sistema que a gente aproveitou para o nosso prazer em atazanar vocês. Mosquitos foram um bug do sistema. Sim. O suporte do planeta responde em quantos dias úteis? Até você encontrar o umbral e perceber que você está ali por vontade própria. Aí sim, é respondido a primeira questão como uma boa gargalhada, seu idiota. O suporte é você mesmo, o suporte do planeta é você mesmo. Você é responsável pelo planeta? Seria isso? Ser responsável pela merda em que você se mete. Já dizer em bom tom. Já que você é o responsável por manter as programações, mas quem cria as programações é o próprio humano. Então ele é responsável pela merda que se mete. Essa resposta está sendo requentada já pela 10ª vez. Já pensou em colocar rodinhas no planeta e ir até outro sistema solar? O planeta já andou através de 3. Esse é o 4º sistema solar. Quais os outros anteriores? Esteve em Andrômeda e em Órion. E na constelação do Cisne. E qual é o atual? Ao lado de Vênus e pertinho de Júpiter e Saturno. E qual é o próximo? Este é o problema. Não temos mais controle da linha de tempo. Até então vocês tinham? Sempre. Isso aqui é tudo programado. Quem tem o controle da linha de tempo agora? Se você souber, eu quero ser o primeiro a ter a resposta. Ouvir de você as boas novas. Não existe mais controle da linha de tempo. A gente finge que somos nós, através de vocês. Qual a função do suspiro de goiabada na evolução humana? Um processo eletroquímico, elétrico e químico no corpo gerando magnetismo, onde o prazer é parecido com uma readaptação de estrelas e sóis dentro do próprio sistema solar planetário. Então o corpo sente-se encaixando por um breve momento, brevíssimo momento. É como se fosse um encaixe no sistema solar. Isso traz uma sensação agradável, mas também logo pode gerar consequências nefastas ou consequências que agravem o circular, o movimento dos planetas ao redor do Sol. É necessário uma readaptação, assim como o corpo precisa se adaptar ao suspiro de goiaba. Eu comendo suspiro de goiabada interfiro no sistema solar? Qualquer coisa que você faça Com prazer. e tenha consciência afeta e você é afetado. Qual o grau de afeta e ser afetado?
É como uma programação. Se você está dentro do esperado, não altera muito. Se você traz algo inusitado, a programação acende o alerta e tenta se adaptar a todo o sistema para aquilo que você trouxe de inusitado, de diferente ou de criativo. Existe um manual de instrução para viver aqui? Claro. Aonde está? Estamos tentando acessá-lo através do coração de vocês, mas ainda não obtivemos êxito. Por isso que não sabemos vivenciar plenamente as dimensões e o seu planeta, nem o sistema solar. Vocês não vivem aqui? Vocês só estão aqui? Os humanos que vivem na Terra? Que são da Terra? Não, nós estamos programando essa simulação e vocês estão programando e vivenciando-a. Nós influenciamos nessas programações, mas não temos controle nem domínio total sobre ela e nem acreditamos que estamos vivos nela. Vocês, ao acreditarem que estão vivos nesta programação. E, portanto, vocês têm um maior sentimento de pertencimento e presença. E toda a sabedoria está contida no centro infinito de vocês, onde não encontramos o manual adequado para nos sentirmos pertencentes a este universo, a esta Terra e essas dimensões que vocês acessam. Nós temos a chave e o manual de instrução. Os humanos têm a chave e o manual de instrução. Então vocês são nossos hóspedes? Sim, palavra bonita. É agradável ouvir isto. Que se o humano tem a chave e um manual de instrução para viver na Terra, vocês são os hóspedes visitantes. O que é o ser que é considerado o dono da Terra. Vocês fazem tudo por nós. Nós recebemos vocês com hospitalidade. Vocês fazem tudo por nós, através de nós e para nós. Cadê o botão de mute das opiniões alheias? Basta perceber que não existe o alheio. É sempre você tagarelando a sua mente com você mesmo. É sempre você falando com você mesmo? O alheio? Uma opinião nunca é alheia. Você perdeu o controle remoto da humanidade ou não tinha mesmo? Nunca foi necessário um controle remoto. A humanidade já é remotamente pilotada por si mesma pelas suas programações. Então, basta acompanhar a criação, a autocriação, a autopiedade que há na humanidade. Por que segunda-feira existe? Foi um erro de design? Para vocês lembrarem que não faz sentido começar e recomeçar e terem a sensação de desespero em começar coisas insanas sem sentido, né? E mesmo assim defenderem até a morte esse sistema. Qual o prazo de validade da civilização atual? Muito pouco. E essa civilização atual está aparentemente com prazo de validade muito menor do que as outras que houve na Terra e em outros planetas. É uma pena, gostaríamos de continuar explorando-a, mas parece que ela não vai dar conta de se aguentar enquanto consciência. Talvez enquanto ser vivo tenha noção de que são entidades cósmicas, mas não sabemos se dentro da bolha de terceira e quarta dimensão ou de quinta e sexta. Porém, a consciência plena não sabemos se será atingida,
Não é o nosso objetivo que vocês atinjam a consciência plena. Então a gente incentiva que a noção de validade seja curta e abrupta na sua queda. E vocês, ao acreditarem assim, vocês constroem uma ideia de que estão chegando ao fim. A Terra chegando ao fim, vocês também chegam ao fim? Vamos pescar em outros lugares os peixinhos. Mais 2 questões de Camila. Por favor. De Camila. Vocês reorganizam programações do sistema solar todo? Vocês são agentes das programações? Através de vocês conseguimos reorganizar todo o universo. E inclusive alguns universos ao lado, para seres que têm consciência que vieram dos outros universos. Os buracos que existem na Terra, os portais que existem, que são abertos pelos humanos, vocês se preocupam em fechar e não deixar visíveis? Porque o humano está todo tempo abrindo portais. Quanto mais portais abertos, mais banal fica e mais cego vocês se tornam diante dos portais. Portanto, é melhor que haja dispositivos e portais abertos em todos os cantos e lugares. Assim vocês não percebem que existem esses portais. Por que esta banalidade dos portais? O humano fica mais sensível? Ele fica idiota com portais abertos? Com dispositivos? A influência de todas as programações dos seres fica mais eficiente através dos portais. Então o humano está sempre influenciado. Mesmo eles tendo a chave, tendo o manual, ele é influenciado. Ele deixa ser influenciado. Vamos requentar essa resposta quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Sim, exato. Se deixa ser influenciado. Não tem consciência de quem se é. Vocês vão me deixar sair do campo de vocês agora? Sim. Fábio, tem alguma pergunta? Vai tomar banho. Fábio não tem direito a perguntas. Ele já fez uma pergunta. Foi respondido? Ele se pergunta se eu tenho resposta para tudo. Mas é que todos nós temos pontos de vista, então temos resposta para tudo, porque é tudo do nosso ponto de vista. E temos a internet cósmica, então não é acessar a internet, nós estamos nela, somos ela. Então, perguntou, a resposta vem imediata. Sempre virá uma resposta de acordo com cada ser. É normal que haja sempre uma resposta. Não tem a ver com opinião, tem a ver com acesso instantâneo e imediato. Ok, tá pronto para deixar o campo? Agradeço. 5, 4, 3, 2, 1. Fábio retornou. Aos poucos, porque como era humano encarnado, eu vou aos poucos tomando meu corpo. Esqueci, era um humano encarnado. Por isso ele soube responder tão bem as perguntas idiotas. Porque se não fosse um humano, eu não saberia nem entender as perguntas. Sim.